Olá, estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida, falando sobre autoestima, que é muito importante para que tenhamos uma vida mais confiante em nós mesmos, mais de bem da pessoa que somos. E eu estou falando dos pilares da autoestima. Hoje, o pilar é a autoafirmação. Como você se porta nesta questão de autoafirmação? Antes de mais nada, vamos entender o que é autoafirmação. Afirmação é sustentar, asseverar o eu. Olha só, afirmar, eu estou afirmando o eu, que eu existo, que eu penso, né? É certificar, é comprovar o eu. Algumas pessoas têm uma desconfiança sobre o eu, né? Que elas duvidam da sua capacidade, das suas possibilidades, de que alguém possa gostar delas, porque como elas não se sentem muito bem consigo mesmas, então parece que os outros também enxergam os seus defeitos. E aí entra na questão da subjetividade. A subjetividade é o nosso mundo interno. A pessoa pode achar você uma pessoa bacana, amistosa, inteligente. E internamente você se sente desqualificado, sem importância. E aí você vai se guiar pelo que sente internamente. Então a pessoa vem e fala, nossa, como você é inteligente, o seu sentimento é de repudiar, porque você sabe que você não é o sentimento que você tem. E aí você acaba, muitas vezes, refutando a pessoa, brigando, achando que ela quer agradar. Porque ambos estão vendo a situação de modo diferente. Ela está vendo as suas realizações, por isso acha você competente. E você está se avaliando por dentro, é o sentimento que você tem. Então está vendo aí uma dissonância entre aquilo que você sente por dentro e o que faz. E precisa ser resolvido. A autoafirmação é honrar minhas vontades, minhas necessidades e meus valores, buscando formas apropriadas de expressá-los na realidade. Então você honra suas vontades? O que você faz para ir atrás delas? É autoafirmação. É honrar aquilo que você quer, não é? A vontade é um desejo. Eu optei em fazer determinada coisa. Eu vou esperar que alguém tome uma decisão ou eu vou atrás daquilo que é pertinente à minha área ou às minhas possibilidades? Eu tenho que fazer essa distinção, não é? Porque senão o indivíduo ele quer assumir algo que está muito pesado, aí ele pode quebrar a cara. O que mais ele fala aqui? Eu honro as minhas necessidades. As minhas necessidades. A Gestalt terapia fala que a pessoa que está sadia, ela consegue discriminar aquilo que é uma necessidade que ela tem e aquilo que é falso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela está com fome, mas ela não come porque está tão atarefada, está tão preocupada com outras coisas, que ela deixa a sua alimentação em segundo plano. Então, ela não está sabendo discriminar uma necessidade real que está se manifestando. Então, a Gestalt fala desses movimentos da figura e fundo que vão acontecendo em nossas vidas. A figura é aquilo que se apresenta no primeiro plano. Nesse momento eu estou com fome, então vou comer. Eu tenho que parar de fazer uma atividade, porque senão eu não consigo me concentrar. E aqui na questão da autoestima, também tem essa linha de pensamento. É o indivíduo honrar as suas necessidades, porque ele pode, então, deixar isso em segundo plano e trazer uma série de sequelas como essa que eu citei da alimentação, não é? Também, eu honro os meus valores, porque muitas vezes a pessoa titubeia porque alguém se contrapõe a uma ideia ou princípio que nós adotamos. E aí a pessoa que não está muito firme em si mesma, ela acaba mudando os seus valores, ela desdiz aquilo que ela pensa.
Olha só que coisa. Como isso internamente vai gerar o diferente da autoafirmação, né? O indivíduo vai desconfirmar a sua personalidade, porque ele está negando a si mesmo, porque alguém pensa diferente. Será que aí nós não temos que fazer a distinção? Bom, você pensa diferente, estes são os seus valores, os meus são outros. Então, você segue com os seus, eu com os meus. Não tem nenhum problema de ser diferente. Por que você precisa ser tudo igual? E aí ele continua aqui, dizendo que o indivíduo vai buscando formas apropriadas de expressá-los na realidade. Quais são as formas apropriadas? A autoafirmação não quer dizer ser agressivo, invasivo, violento para se firmar, né? Quantas vezes uma pessoa ela tem o sentimento de inferioridade e para afirmar a sua personalidade, ela usa de um truque, é um truque psicológico. Então ela pode usar do poder para se mostrar interessante. Ela compensa o sentimento de inferioridade com o poder, ou com a beleza, ou com dinheiro, com roupas. São vários artifícios que ela está utilizando para tentar tampar aquele buraco que ela sente internamente, né? Então, cuidado, não é por aí. Autoafirmação é você honrar os seus desejos, os seus valores, é você defendê-los, né? É você dar importância àquilo que você pensa e sente. O oposto disso, de honrar as nossas necessidades, é entregar-me à timidez. E o que é isso? É a insegurança, o temor de defender as próprias ideias. O indivíduo, então, recua e foge do enfrentamento da existência. Onde tudo o que sou permanece oculto. Quando eu recuo, quando eu fujo, né? Tudo o que eu sou fica escondido, desaparece. Eu não tenho coragem de manifestar, de explicitar aquilo que se passa dentro de mim, evitando o confronto com outros cujos valores diferem dos meus, como eu citei há pouco, não é? Ou para agradar, apaziguar ou manipular alguém, ou simplesmente para pertencer. Então, essa história de pertencer é você fazer parte do grupo social, do seu meio, do seu ambiente de trabalho, do seu meio familiar, né? Nós queremos pertencer, porque isso parece que vem validar a personalidade. Enquanto você pensa isso, nós vamos ao intervalo. Estamos de volta falando sobre autoafirmação no programa Descomplicando a Vida. Olha só, estamos falando aí das várias situações, comportamentos que vão firmar a personalidade. Então, a autoafirmação, como eu disse antes, não é beligerência, não é brigar com os outros, né? Eu sou, né, para provar que o indivíduo é forte. Não é defender meus direitos sem olhar os direitos do outro ou ficar indiferente a eles. Então, como que eu poderia ter uma autoestima bacana, legal, estar em paz comigo mesmo, destruindo o outro? Aí já se vê uma falta de ética, de moralidade. E dentro da lei de ação e reação, se você quiser ter uma vida bacana às custas do sofrimento alheio, você está gerando tormento na sua vida. Isso vai aparecer em algum momento, né, trazendo sofrimentos, limitações. Então, a lei de ação e reação vem ensinar o ser humano a ser ético, porque as suas ações vão provocar reações que vai repercutir na própria vida do indivíduo, no seu meio social, etc. Bom, vamos lá. A autoafirmação é ficar ao meu próprio lado. Assim como procuramos ajudar alguém em dificuldade, né? O indivíduo vai dar uma força, dá o seu ombro. Por que nós não fazemos isso conosco? Autoafirmação é isso. Estou com você, ou seja, estou comigo. Eu vou me ajudar, eu sei que eu posso superar, eu vou me incentivar e não me colocar para baixo.
Quantas pessoas fazem isso? Que droga, eu sou mesmo burro, ignorante, eu sou estúpido. Aí a pessoa faz piada de si mesma achando que é engraçado. E ela está se desqualificando. Isso não é autoafirmação, né? Ela está desconfirmando a sua personalidade. E vai ter um preço. Não faça isso para agradar os outros. Ou para ser motivo de alegria, né? Porque tem gente que, para agradar o meio ambiente que ela está, ela desqualifica ou os outros ou a si mesmo. Então pensa nisso. É ficar ao nosso lado, não se maltratar, não se colocar para baixo, não se desqualificar, é se apoiar, se valorizar, né? Diz o Nathaniel Branden. É ser abertamente quem eu sou. Muitas pessoas negam a si mesmas, usam a máscara da perfeição, do ídolo, e negam a sua origem familiar. Parece que a pessoa ser ela mesma é não ter importância, é se desqualificar. Aí ela arranja uma máscara social, né? Ela se apoia, se apega, se gruda nessa máscara para se sentir como valor. Dá um exemplo. A pessoa tem sentimento de inferioridade. Ela já se acha sem importância nenhuma. Aí o que ela faz? Ela se identifica com o papel social ou a máscara social. A pessoa, por exemplo, é um gerente de uma empresa. Então, ela se identifica com o papel e ela se comporta como se ela fosse aquele papel, né? Eu sou o gerente da empresa. Por quê? Como pessoa, ela não tem valor, mas como gerente, ela tem prestígio social. Então, ela está fazendo uma compensação. Aí ela se gruda no papel e não consegue se soltar mais. Se um dia ela perder esse emprego, o que você acha que vai acontecer com ela? A vida perde o sentido. Ela perde o nexo com a realidade, né? Por quê? A sua identidade foi perdida. Aí ela volta a tomar contato consigo. Olha só, nós somos importantes não é por causa do papel social que nós temos, do prestígio, do dinheiro, da beleza, da inteligência, mas por ser uma centelha divina. A nossa importância está nisso, porque os papéis sociais, eles vão passar, são transitórios, não tem jeito. Se você está identificado com o corpo belo, nós falamos isso no capítulo sobre autoimagem. Se você se identifica então com o corpo belo, bonito, desejado por todo mundo, e com o passar do tempo você vai perdendo a beleza, onde fica a sua identidade? O que você vai sentir como pessoa? Sem valor, né? Aí precisa arranjar um monte de artifício para se sentir bem. Então não entra nessa. Reconheça a importância que você tem no corpo abençoado que você recebeu na sua existência, no seu conhecimento, suas capacidades, seus talentos. Alguma coisa legal você tem, né? E valoriza isso. Se você tem algumas dificuldades, isso resulta de falta de experiência, talvez de evolução, não quer dizer que desqualifica o ser em si mesmo. Não entra nessa, você é importante como espírito. Autoafirmação é tratar a mim mesmo com respeito em todos os meus contatos humanos. Com respeito. Você pega a pessoa que tem esse complexo de inferioridade, quando ela está num grupo de amigos, dificilmente ela expõe a ideia dela. Por quê? Porque aquilo que ela fala não tem valor. Tudo que os outros falam parece que é maravilhoso, é bem articulado, parece que os outros têm uma autoestima elevada. Como a dela está bem baixa, qualquer pouca coisa que o outro faça é muito grande, é muito poderoso, e não é assim. Portanto, como está dizendo aqui, respeita a você mesmo em todos os relacionamentos, né? Se tratar com respeito não é fazer as piadas, como eu citei há pouco, sobre si mesmo ou os outros. Tem gente que não consegue ficar quieto, né? Tem que fazer alguma piada descortês com os outros ou consigo mesmo. Nesse momento é melhor ficar quieto, né? Mas aprenda a expor as boas ideias, porque elas são construtivas. E pensando aí numa visão mais ampla da existência, na lei de causa e efeito, por exemplo, na nossa estada aqui no planeta, nessa encarnação ou reencarnação, tudo que nós falamos tem repercussões. Se você faz uma piada sobre uma pessoa e ela está mal, está para baixo, está depressiva,
você pode ajudá-la a cair mais fundo ainda. E ela pode não suportar isso e, às vezes, cortar a vida, né? Pelo suicídio, ou entrar no uso de droga, ou se afastar de todo mundo porque ela se sente muito mal. Então, cuidado com o que você fala, isso pode ser perturbador para o outro. Como as coisas construtivas, quando você expõe uma ideia bacana, você está ajudando a mexer no ambiente. Você está desarticulando ideias ou comportamentos doentios e gerando motivação, alegria, novas perspectivas. Esse é o resultado das boas ideias, daquelas que são construtivas, que vêm agregar alguma coisa em nossa vida. Então, como você se sente? Você acha que o que tem internamente não tem valor nenhum? Porque não precisa ser super especial, porque tem gente que fica pensando, mas o que eu vou falar? Como se tivesse que falar algo admirável e extraordinário. Às vezes você pode falar para uma pessoa, puxa vida, você é simpática, gostei da ideia que você expôs. Pronto, você já está sendo adequado. Você está ajudando a outra pessoa também a reafirmar a própria personalidade. Você pode incentivar. Nossa, você vai conseguir, você tem facilidade, as suas ideias são bem articuladas, você tem criatividade, você tem senso de humor. Você está ajudando a outra pessoa. Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta falando sobre autoafirmação, um dos pilares da autoestima. Você pode consultar os outros programas e ver os outros pilares e também a conceituação da autoestima, autoestima elevada, baixa autoestima, tudo isso. O objetivo é trazer bastante informação para você refletir sobre essa questão tão urgente e necessária em nossa existência. Não é? É muito falado a autoestima, então é um caminho para a gente refletir bastante no assunto. A autoafirmação apropriada presta atenção ao contexto, ou seja, você não pode pegar algo isolado e avaliar alguém ou uma situação. Tem que levar em conta o contexto, a situação que você está envolvido. As formas de autoexpressão apropriadas, quando estou brincando no chão com uma criança, são obviamente diferentes daquela apropriada em uma reunião de trabalho. Então, assim, a pessoa, às vezes, para se autoafirmar, ela fica tão grudada naquele papel que ela tem, na máscara, né? Quando eu falo grudado, é uma conceituação da própria psicologia, né? A pessoa se funde no papel dela. Então, ela acha que para se firmar, ela tem que mostrar sempre a mesma postura. Então, se o indivíduo está no ambiente de trabalho e ele se mostra com uma certa rigidez, não é? Isso pode fazer parte daquele ambiente, dele firmar a sua personalidade. Embora a rigidez não seja uma palavra apropriada, que ela está muito ligada à doença, a desequilíbrio. Talvez ele se mostre lá mais persuasivo, mais assertivo. Quando ele chega em casa, o contexto já mudou. Ele não precisa se apresentar como no ambiente de trabalho. Se ele vai brincar com o filho, ele não tem que ficar de terno e paletó, né? Desculpa, terno e gravata, para brincar com o filho, dentro daquele papel da empresa, porque aí já está num ambiente diferente. Então ele tem que tirar a gravata, o paletó, sentar no chão com o filho, brincar, rolar. Aí nós estamos vendo que a pessoa tem autoafirmação. Ele não tem medo de, naquele momento, ser uma criança como o filho, brincar como o filho. Quantos profissionais chegam em casa, né, com aquele ar de autoridade e os familiares eles são obrigados a se comportar como se fossem os funcionários dele. Então é como se ele chegasse em casa e pedisse o relatório para a esposa e para os filhos como foi o dia. Ora, quando ele sai do ambiente de trabalho, ele tem que chegar lá em casa como esposo e pai. Estes são os papéis dele. Né? Então, de esposo, ele tem que ser afetivo, brincar com a esposa, conversar
do dia, com os filhos ele tem que brincar e em alguns momentos exercer autoridade, porque é uma condição diferente. Então aí ele está afirmando a personalidade, ele não tem medo de mudar desse papel. É muito interessante nas festas de finais de ano das empresas. Então você pega uma pessoa que o ano todo não sorri, quase não fala com ninguém, não é? E quando chega na hora da festa, se ela beber, ela se solta e ela mostra quem ela é. Aí todo mundo se espanta, nossa, mas você viu tal pessoa contando piada, dançando com todo mundo, não sabia que ele era assim e tal. Por quê? A bebida afasta a censura e aí a pessoa se solta de todo, não é? Outras vezes, se a pessoa não bebe, ela não consegue interagir, porque ela é tão rígida, ela está tão encaixada naquele papel de rigidez, de seriedade, que ela não consegue dar um sorriso, não consegue dar uma risada de uma piada, ela não interage. Então, olha o custo que a pessoa tem na sua existência de manter esses papéis rígidos, de não firmar a sua personalidade e se mostrar adequada a cada ambiente que ela esteja transitando. Então, pessoas com um senso de identidade subdesenvolvido frequentemente dizem a si mesmas: se eu me expressar, poderei provocar a desaprovação. Aí ele prefere ficar rigidão lá, né? Rígido, uma pedra. Se me sentir bem demais, poderei provocar inveja. Olha o medo dos outros. Se me sobressair, serei forçado ao isolamento. Ele sobressai, os outros vão ficar com inveja e ele tem que se isolar. Não é assim, não é? Essas possibilidades imobilizam essas pessoas que pagam o preço terrível da perda da autoestima. Então, para de pensar um pouco de forma neurótica naquilo que os outros estão pensando de você, para você não ficar sob o controle deles. Praticar a autoafirmação é viver com autenticidade. O que é autenticidade? É ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Neste momento, eu quero brincar, né? Eu quero ser mais amistoso com o pessoal do meu trabalho. Agora é hora de reunião, é um momento diferente, né? Você chega em casa, o seu filho não está fazendo lição, você tem que usar autoridade. Vai fazer a lição, senão você não vai brincar. É autoridade. Ele fez a lição, você pode sair dessa autoridade e virar o pai criança, que vai brincar com ele, né? Na linguagem dele. Percebe? Você se adequa à situação. Então, praticar a autoafirmação é viver com autenticidade, é fazer e agir de acordo com as minhas convicções. Exemplo, certas pessoas falam como se tivessem a intenção de não serem ouvidas, ou porque murmuram, ou porque falam muito baixo, ou ambas as coisas. É como se ela se apagasse, né? Ela tem que se esconder, ela não pode se expressar. E aí tem uma série de conflitos pessoais que vão gerar esses comportamentos inadequados. Nós temos que superá-los, vencê-los, porque você veja que a pessoa fica com uma qualidade de vida muito pobre, muito pobre. Ela fica muito presa a essa forma e ela perde a possibilidade de expressar os vários ângulos da sua personalidade que são muito importantes. Nós estamos no processo evolutivo e para se desdobrar esses potenciais, nós temos que ter os estímulos ambientes e não viver encarcerado em ideias doentes. Temos que ter ideias construtivas. Enquanto você pensa nisto, nesta semana, na próxima nós voltamos a nos encontrar, eu vou dar aqui o meu e-mail para você mandar alguma pergunta sobre o assunto, que é descomplicando@tvmundomaior.com.br. Ou você pode entrar no site www.tvmundomaior.com.br e fazer o seu questionamento e também assistir os outros programas. Muito obrigado, boas reflexões e até o próximo Descomplicando a Vida.